Boa noite. Então vamos aos recados da noite. Primeiro recado, como sempre, se alguém tiver com o celular, todo mundo está, né, com certeza. Colocar no silencioso, desligar, para não acontecer de tocar durante a palestra e acabar atrapalhando o raciocínio do expositor. Também não atrapalhar a pessoa que está do lado. Nós lembramos que nós temos à disposição dos frequentadores uma biblioteca. Essa biblioteca faz empréstimos, tem também livros novos para venda. Basta falar com o pessoal da recepção, que eles mostram onde é e mostram como funciona. Nós temos as caixas de vibração, onde vocês podem trazer o nome de alguém, de um parente, de um amigo, que você acha que necessite. A caixinha fica lá no fundo, só colocar no papelzinho, dobra, põe lá, e ela vai fazer parte do trabalho de vibração da casa. Ao lado temos a caixa de sugestões, aceitamos sugestões também. Tem um recado aqui que eu não estava sabendo, vamos lá. Dia 6 de abril teremos uma reciclagem de trabalhadores das 8h30 às 11h30 aqui mesmo na casa. A participação de todos é importante, trabalhadores novos e veteranos. Todos ainda somos aprendizes. Então esse recado é para o pessoal que trabalha na casa, não só para aqueles que frequentam. Temos também alguns cursos em andamento, né? Temos o curso de educação mediúnica. O primeiro ano ele é só online. Que dia que é mesmo? Quarta-feira. A partir do primeiro e do segundo ano é uma quarta-feira online, uma quarta-feira presencial aqui na casa, sempre no horário das 8 horas. A casa tem atendimento às terças, também temos o evangelho aos sábados, só que é mais cedo, é às 18 horas. Tínhamos de recado é isso, agora vamos à psicografia da noite. Já sabemos, várias fontes ao longo das histórias das civilizações sinalizaram a vinda de um Messias com poderes divinos. Cada civilização, nação, povo, teve os seus profetas, porta-vozes da boa nova sonhada por seus habitantes. Entretanto, independente da crença, toda a coletividade conhece as diretrizes do bem como melhoria da qualidade de vida humana. Mesmo não crendo em Jesus como o enviado, os habitantes da Terra já conhecem o poder do amor. Inúmeros homens de bem cruzaram os tempos em exemplos esplêndidos, heróicos, martirizantes. Fossem santos, sábios, religiosos, muitos deixaram seus postos de luz a iluminar o setor da atividade humana a que coube sua missão. Não é falta de exemplos, todos já sabem. O amor é divulgado como fonte de cura, união e sentido para a vida. Todos nós precisamos ser amados, porque essa sensação traduz-se em felicidade. Como cristãos, seguimos Jesus, e seu maior mandamento salva o mundo das imperfeições humanas. Só o amor constrói. Coloquemos em prática nossas dádivas. Todos possuímos faíscas de amor e de virtudes. Externemos o amor, seja em sorriso, silêncio, olhar, palavra, abraço, prece. Tudo o que fizermos, dediquemos amor, só porque o amor supera todas as dificuldades. Mensagem recebida aqui na casa em 17 de dezembro de 2024. Agora, aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem fechar os olhos. Vamos agora acalmar as nossas mentes, acalmar a nossa respiração, serenar nossos pensamentos. Vamos buscar sentir a presença do nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, que foi colocado junto a nós por Deus desde sempre. Vamos agradecer por tudo que Ele faz por nós, sempre nos intuindo, sempre tentando nos conduzir pelo bom caminho, sempre tentando nos fazer seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos agradecer também
a presença de todas as equipes espirituais que se fazem presentes, preparando a casa, preparando o ambiente, já fazendo os tratamentos em muitos casos que se fazem necessários, as equipes que participarão depois nas câmeras de passe. Vamos agradecer a todas elas. E principalmente vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, e agradecemos não só pelas palavras e ensinamentos que deixou, mas também e principalmente pelo exemplo de vida que nos legou enquanto caminhou entre nós. E por fim vamos agradecer a Deus Pai, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos. E vamos assim, com esse sentimento de amor e carinho, envolver em vibrações de amor também o nosso pastor da noite, Francisco, que vai estar falando com vocês hoje. Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Hoje eu trouxe aqui duas ferramentas, uma que não sai das nossas mãos, que a todo instante estamos com ela lendo, estudando e aprendendo, e uma outra que nós pouco utilizamos. Praticamente durante o dia nós mal pegamos, mas às vezes nos utilizamos delas. Essas duas ferramentas eu vou utilizá-las hoje. Então, que na Seara do Cristo nós somos convidados todos a trabalhar, e muitas vezes começamos cedo na primeira hora, e alguns de nós chegou um pouquinho mais tarde, e outros chegaram na última hora. Mas eu gostaria de convidá-los a lembrarmos de um companheiro que teve a profissão mais amiga e mais antiga, talvez, de todas, a pesca. Um companheiro que era um homem bondoso e caridoso, mas quando irritadiço, era enérgico e por vezes violento. Alguém se identifica? Muitas vezes os sentimentos de Pedro eram como as ondas do mar, variavam bastante. Mas Pedro foi o primeiro a receber o convite que muitos de nós já recebemos do Mestre: siga-me. Ele foi o primeiro. Pedro não perdia uma pregação de João Batista. Sempre que possível, estava presente, tentando entender, refletir e, acima de tudo, como grande líder que era, se conduzir. Foi esse Pedro que Jesus apontou como uma pedra angular do seu evangelho de paz e de amor. Então não foi um homem que estava pronto, não foi alguém que já estava preparado, foi alguém que foi se preparando ao longo do caminho, como nós, que muitas vezes ficamos felizes com as nossas realizações, não é? Tem hora que a gente sai daqui falando: tomei jeito, agora eu vou, e de repente a gente erramos. E esses erros têm horas, meus irmãos, que são tão pesados para nós que lutamos, que a gente se sente como um trabalhador que recebeu uma enxada a trabalhar e levantou ela contra o seu Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos assim com as atitudes que temos. Eu me lembro, eu sou jovem, tá, gente? Mas eu era mais jovem ainda. Trabalhava na câmara de passes e um companheiro passista esqueceu o celular ligado. E pior ainda, no volume no máximo. E ele tocou. E pior ainda, ele atendeu. E ele saiu falando
aquilo mexeu tanto comigo, gente, que naquele dia eu dei mais trabalho para a espiritualidade do que eu ajudei. Então, são nessas horas que a gente se percebe que mesmo na seara, mesmo trabalhando, a gente dá trabalho. Nem sempre somos autossuficientes e mantemos a calma. Eu poderia ter ficado quieto, mas eu não fiquei. A juventude, a petulância. E no final, eu pedi, gente, por favor, não esqueçam o celular ligado, porque a única ligação que nós temos que atender numa câmera de passes é a do Cristo. Eu poderia ter ficado quieto, gente, mas eu não fiquei. E mamãe falava que o castigo vem a cavalo. Na semana seguinte, alguém esqueceu o telefone ligado. Quem foi, gente? Foi eu. E pior de tudo, ele tocou. Claro que eu não atendi, mas eu desliguei. Mas eu fiquei tão mal com aquela situação que naquele dia, realmente, eu dei trabalho. Eu precisei me concentrar muito para conseguir realizar a tarefa. Nós não somos assim? Tem horas que a gente, no labor, na seara do Cristo, a gente julga as pessoas e, no entanto, a gente coloca elas como se fôssemos melhores. Eu sei que vocês não fazem isso, isso é coisa minha, mas tem horas que a gente faz. Tem hora que nós somos como Pedro, enérgicos, violentos. Não é violento para agressão, é com a palavra que fere, que às vezes afasta o trabalhador, que às vezes afasta, desestrutura muito mais do que educa, e nós achamos que estamos a educar. É assim que nós fazemos. Pedro, quando viu Jesus lavar os pés dos discípulos, ficou transtornado. Ele falou: mestre, jamais permitirei que lave os meus pés. Eles estão tratando o Senhor como escravo. E Jesus falou assim: Pedro, silencia. Você se acha melhor que os teus irmãos? E Pedro fez o que nessa hora? Silenciou. Porque Pedro, ele obedece, ele é ciente de tudo isso. E nós, quando estamos a trabalhar, seja a hora que for, se é a primeira hora, se é a segunda, a gente obedece. Quando o mentor sopra, a gente fala assim: ó Wellington, presta atenção no que você está falando. Será que eu paro? Será que a gente silencia e ouve o suficiente para falar: vou pensar melhor no que eu estou falando? Pedro silenciou. E eu vou usar minha colinha, tá, gente? Para ler na íntegra. Pedro silenciou. E naquele momento, Jesus parecia devassar o futuro com seus pensamentos, a pensar longe. E Jesus disse: se aproxima a hora derradeira, do meu derradeiro testemunho. E aí, Pedro, inquieto, como eu, Pedro falou: mestre, por acaso vais para onde? E Jesus falou: Pedro, ainda não serão conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, nem pela demonstração de poderes espirituais, nem pelas vestes, mas pelo amor, pela humildade, que ornará vossas almas, pela disposição no sacrifício próprio. Quando Jesus fala isso para Pedro, ele silencia e começa a refletir sobre tudo isso. E aí eu pergunto: e nós? No nosso dia a dia, em casa, no trabalho, a gente consegue pensar? A gente consegue refletir o suficiente? Eu sei que vocês não se irritam facilmente,
não é coisa de espírita. Espírita demora para se incomodar, né? E raramente fica nervoso, principalmente quando estamos cientes que já recebemos o convite, que já estamos a estudar o Evangelho, que já temos Evangelho no lar, que já temos vários momentos para refletirmos na seara. E nesse momento, Jesus fala, quando Pedro pergunta: mestre, para onde vais afinal de contas? Jesus fala: ainda não te encontras preparado para o testemunho, o sacrifício e a abnegação necessária. Somente mais tarde estarás de posse da fortaleza indispensável. Gente, ouvir isso de Jesus é hora de silenciar, né? Mas Pedro falou: mestre, por acaso duvida da minha coragem? Eu seria capaz de dar a minha vida por você. E é neste momento que Jesus faz a fala que todos nós conhecemos: Pedro, Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Gente, seja o preparo que tivermos. Quando foi o momento que nós nos mantemos firmes no trabalho, sem vacilar? Porque às vezes a gente vacila. Tem horas, porque Jesus no Calvário, Jesus foi preso, Jesus estava lá, e foi nesse momento do trabalho que chegaram em Pedro e falaram: você andava com Cristo. E aí Pedro fala: eu não. E naquele momento Pedro nega Jesus com a razão, com medo de ser preso, e ele se esconde no meio da multidão. Gente, toda vez que eu ouço isso, que eu vejo as negações de Pedro, eu me lembro, eu e minha esposa. Nós éramos jovens, queríamos nos casar, e estávamos construindo, e ela queria arrumar um emprego, e surgiu a chance. Hoje não tem mais isso, né? Mas naquela época ela foi preencher uma ficha, e ao preencher essa ficha, perguntou a religião. Hoje já não pergunta mais. E ela colocou espírita. E aí a pessoa que pegou a ficha, isso, gente, foi quase ontem, tá? 25 anos atrás. Pegou a ficha e devolveu para ela e falou: olha, eu vou te dar outra ficha, você preenche, só que você não coloca que você é espírita. Porque se colocar, a pessoa que vai te entrevistar não vai te contratar. E deu outra ficha. E nós ficamos naquela: e aí, a gente nega ou não nega? A gente coloca ou não coloca? E precisando do emprego, nós fizemos isso. Hoje, gente, a coisa mudou de tal forma que se você colocar que você é espírita, você é contratado na hora. Porque o espírita, ele adora um trabalho social. Ele é muito participativo, ele está sempre presente. Cooperação. É isso que a gente vai aprendendo. E eu percebi que bom que as coisas mudaram, porque naquele momento foi assim. Mas nós usamos a razão, o medo, os pensamentos, porque tem hora que os pensamentos nos assustam, mesmo na seara, no trabalho. Mas aí alguém viu Pedro e falou: peraí, você era um deles. E aí Pedro fala: eu não. E naquele momento Pedro negou com o coração. Gente, não tem horas que a gente, sabendo que a vida continua, sabendo de tudo que a doutrina nos apresenta, a gente quer confiar, a gente quer acreditar, mas aí não conseguimos ainda. Isso acontece às vezes no desencarne. A gente sabe que a vida continua, mas a gente sente, a gente sofre, a gente vive a saudade. É natural, porque ainda estamos tentando desenvolver sentimentos. Às vezes trabalhamos com a razão. Então a cabeça diz: olha, conheces, mas o coração às vezes ainda não. E Pedro negou com o coração. E aí veio a terceira pergunta: você era um deles. E aí Pedro fala: eu não participava. E nesse momento Pedro se esconde com receio. E aí vem o que todos nós sabemos: o galo canta. E a culpa visita o coração de Pedro. E nós,
mesmo na seara, mesmo trabalhando, mesmo no dia a dia, não tem hora que a gente se incomoda com falas que nós fazemos, com ações que nós tomamos, que a gente, eu não sei vocês, gente, assim é sim, assim é não, tá? Se envergonhamos com as nossas atitudes, lá no norte nós falávamos, ficamos acabrunhados, a gente fica assim, amuado, querendo entender o que fizemos, e aí a gente volta para a seara trabalhar, porque é assim a vida, nós vamos participando, mesmo negando nos campos, a gente continua a trabalhar em todas as horas, tentando o quê? Construir uma vida melhor, não desistir. Mas sabe o que aconteceu quando Jesus foi preso e crucificado? Todos já tinham recebido o Evangelho igual nós. Eles fizeram o quê? Foram cada um voltar para a sua vida, cada um voltar para o dia a dia como se não tivesse acontecido nada. Não foram pregar, não foram trabalhar, não foram construir. E foi aí que Pedro falou assim como grande líder, eu vou pescar. E aí, no rio Tiberíades, quase no amanhecer, lá estava ele, pescando, tentando. E não haviam pescado nada. E de repente eles viram alguém, parecia um fantasma, mas aí falou assim, olha, vocês têm peixe aí? Não. Joga a rede para o outro lado. Gente, se é nós que o mentor fala, tenta por ali, a gente vai. Ou a gente fala assim, já fiz um monte de vezes, espera aí, eu sou pescador, eu estou trabalhando, vocês acham que eu não estou fazendo? Mas eles obedeceram. E foi surpreendente a quantidade de peixes que eles pegaram. E o que mais surpreendeu foi a quantidade de peixes, o barco não ter virado e a rede não ter estourado. E quando eles já estavam se aproximando da terra, no barco, o apóstolo mais amado fala, é Jesus que está lá na orla. E Pedro faz o que naquele momento? Pula e vai de encontro ao mestre. E o mestre olha para ele e fala assim, traga-me dos peixes que vocês pescaram. E aí eles trouxeram, e eles assaram, e ali comeram. E depois desse banquete, que não tiveram coragem de perguntar nada para o mestre. Sabe, quando a gente está naquela dúvida, eles queriam perguntar, mas não conseguiram. Aí Jesus se vira para Pedro e fala, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E aí Pedro fala, claro, mestre, mas de prontidão, porque Jesus perguntava com a razão. Igual nós amamos a doutrina? Sim, nós já sabemos o que queremos, nós vivenciamos isso, mas às vezes é com a razão. E aí Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas, porque nesta hora, ele não está pedindo para apacentar os outros, ele está pedindo para apacentar a mente, nós mesmos, acalma o coração, apacenta a tua alma. Mas aí Jesus olha para Pedro de novo e fala, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E aí Jesus perguntava com o coração, e Pedro respondeu na hora, claro, mestre, que eu te amo. Por quê? Porque ele perguntava com o coração, igual nós amamos a doutrina com o coração também, racionalmente nós já sabemos, porque estudamos, mas com o coração também, então a gente sente, e temos uma vontade imensa de ser melhor, não temos? Mas dizem que de boas intenções, o umbral está cheio, mas cá entre nós, queremos ser melhores, e é por isso que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, filho de Jonas, pela terceira vez, tu me amas? E aí Pedro fala, se entristece. Por que Pedro se entristece? Porque naquele momento ele não tinha ações para apresentar. Sabe, igual nós, eu sei que não é o caso de vocês, mas às vezes a pessoa chama para fazer uma palestra, a gente fala, não é para mim fazer palestra. Às vezes a pessoa chama para ir para uma câmara de passe, a gente fala, não estou pronto ainda para ser passista. Então nós temos o conhecimento, nós temos o amor,
mas a ação ainda nos falta por falta de acreditarmos em nós, por falta de acharmos que estamos prontos para a lida. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece com muitos de nós. E seja em qual hora do dia fomos convidados a trabalhar, às vezes já estamos na casa, mas ainda não estamos pegando no arado, ainda não estamos sendo útil da forma que gostaríamos. E era assim que Pedro estava naquele momento, sem obras. Mas que bom que a vida nos enche de oportunidades e nos permite trabalhar durante todo o dia, para receber o que é possível para nós. Durante toda a vida, temos a chance de mudança, porque Pedro mudou de tal forma. Aquele homem irritadiço, nervoso, no final da jornada dele, quando ele passava, as pessoas colocavam os doentes deitados, porque a sombra de Pedro curava. Imagina a transformação que Pedro sofreu. O que será que nossa sombra faz? Será que ela alivia dores? Será que o nosso pensamento ele eleva? É todo um trabalho que nós temos a fazer. E Pedro fez, de tal forma que quando ele foi preso e ele viu que ele ia ser crucificado, simplesmente ele pediu: não me crucifiquem de cabeça para cima, porque eu não sou digno, porque ainda tinha culpa nele de morrer como mestre, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E quando acabou o sofrimento, e Maria Dolores narra através das mãos lúcidas do Chico, que Pedro se viu fora do corpo, e ele se toca, e ele percebe: nossa, terminou a luta. E ele olha para a porta, e quem ele vê, gente? Jesus. E quando Jesus se aproxima e os olhos se cruzam, eles se abraçam. E Pedro chora copiosamente e fala: mestre, foi tão difícil, foi tão duro aqueles dias, a luta na terra. E Jesus fala: terminou, Pedro, você venceu, conseguiu. E aí ele segura bem firme, não solta mais a mão de Jesus e fala: mestre, não me deixe mais ficar longe de ti nem mais um minuto, porque foi tão duro ficar longe. Não é assim que a gente se sente quando nós erramos, quando nós ainda falhamos na vida? E Jesus olha, troca olhares com Pedro, mas naquele momento o mestre olha para a terra, e ele vê os necessitados, e ele vê o sofrimento, e ele fala: Pedro, pode descansar, porque eu vou voltar e continuarei a trabalhar. E é nesse momento que Pedro, não como trabalhador da última hora, mas como trabalhador de todas as horas, fala: mestre, eu vou com o Senhor. E caminham para a terra para consolar corações, para auxiliar as pessoas no momento difícil, na hora de grandes necessidades, quando nós nos preparamos, mesmo no erro, mesmo sabendo que ainda falhamos, nos propusemos a fazer uma prece para receber e continuar a plantar, porque Jesus plantou muitas sementes e geraram muitos frutos na sua vinha, como esta casa, que acolhe cada um de nós, e que tem hora que a gente chega aqui e somos acolhidos com tanto amor, é tanto preparo que a gente fica até com vergonha, é tanta coisa, é uma caixinha de vibração, é os passistas trabalhando, é os companheiros que nos acolhem, olhando com muito amor, nos abraçando, nos envolvendo, é o pensamento e a luz que envolve. Um dia nós olharemos para trás e perceberemos que nesta vinha, na nossa estrada, haverão vários pontos de luz, e que esse encontro, esta casa, é um deles, onde nós muitas vezes pegamos luz suficiente para iluminar a nossa estrada. Recebemos pela misericórdia de Deus, pela força do trabalho, da esperança do trabalhador da última hora.
que nunca desistiu, porque a esperança continua conosco e nós venceremos, não o outro, a nós mesmos. Porque a luta, meus irmãos, não é com o outro, é comigo. É tentando vencer as dificuldades que ainda temos, como Pedro venceu. E é assim que em todas as horas conseguiremos atuar, em todos os dias, ora fraquejando, sendo acolhido por alguém, ora sendo quem vai acolher, ora sendo os que abraçam e ora sendo abraçados. Mas mesmo assim o Senhor vem e nos paga, ceitil por ceitil, dando a chance de construirmos uma nova história. Que Jesus possa nos permitir ter mais momentos como esse Evangelho, ter mais momentos como um Evangelho no lar e ter mais chance de vivenciar esses encontros benditos, porque o Evangelho, ele já foi plantado na nossa mente, no nosso coração, e ele ressoa de uma forma tão linda que a gente tem uma vontade imensa de sermos melhores. É por isso que estamos aqui, se ouvindo, aprendendo, recebendo essa luz bendita e saboreando esse banquete que foi preparado para nós pelo irmão Mileide em todas as horas. Que Jesus ilumine, fortaleça e abençoe na lida, porque a lida, o campo da vida, é a nossa vida, é a nossa história. Um abraço a todos. Vamos então fechar novamente os nossos olhos, aqueles que se sentirem confortáveis. E vamos agradecer pela oportunidade que nos é dada de ouvirmos os ensinamentos do Mestre, através do nosso irmão. Vamos agradecer por tudo que recebemos aqui nessa noite, por tudo que ainda iremos receber, especialmente para aqueles que já passaram pelo tratamento, que vão passar pela Câmara de Paz, que possamos carregar conosco as bênçãos que aqui recebemos e que, chegando em nossas casas, possamos compartilhar um pouco dessas bênçãos com aqueles nossos entes queridos que lá estão. E assim, agradecemos a Deus por a noite que nos foi dada. Desejo a todos uma boa noite e vamos manter o silêncio, porque os trabalhos da casa ainda continuam, especialmente aqui na Câmara de Paz. Uma boa noite a todos.